Fala meus amigos, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergen. E no vídeo de hoje vamos fazer algumas perspectivas de como que está o cenário do ponto de vista econômico para 2022. Sim, meus amigos, temos várias mudanças e é importante a gente entender o que está acontecendo para poder se posicionar melhor. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, eu separei aqui 5 tópicos, tá? Para a gente poder bater um papo. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo do que o habitual aqui do canal. Espero que vocês compreendam isso. Mas é porque realmente tem bastante coisa no cenário para a gente poder comentar. Então vamos logo para o conteúdo para a gente ir discorrendo aí ao longo do vídeo. Primeiro tópico diz respeito ao enfrentamento global da doença aí que todo mundo sabe qual é. A gente tem observado no cenário algumas mudanças, especialmente com relação ao surgimento de novas variantes, novas formas de transmissão e que tem sim ensejado uma série de ações dos governos, especialmente ali da Europa, no sentido até de realização de novos lockdowns. E esse é o fator preponderante para o crescimento ou não da economia, para a retomada ou não do crescimento econômico. Então a gente observa esse cenário com bastante cautela. É importante entender o que está acontecendo. É importante também, aí já do ponto de vista individual, e aqui tá, eu estou fazendo uma consideração meramente avaliando o contexto, não estou entrando no mérito do que está certo e do que está errado, mas faz sentido entender que é bom evitar aglomerações, é bom evitar toda a sorte de aumento de ações que juntem muitas pessoas no mesmo local e tudo mais, já que a gente está lidando com o inesperado, com o novo. O que é que deve ser levado em consideração? Se houverem novos lockdowns, se houverem novas medidas de restrição às atividades comerciais, a gente pode ter sim uma queda no crescimento econômico global e até um decrescimento, ou seja, até uma redução do nível de atividade econômica. Então vamos ter atenção, vamos ter cautela nesse contexto. De maneira geral, a gente observa que alguns países estão tomando medidas mais restritivas já, e isso sim pode ser um sinal aí amarelo para o crescimento econômico global. O ponto que eu quero chamar a atenção aí diz respeito mais a uma questão local, a uma questão aqui do Brasil, diz respeito ao cenário que está se apresentando para o Brasil em 2022. 2022 é ano de eleição, é ano também de Copa do Mundo, que para o povo brasileiro tende a ser uma data muito importante. Tanto um quanto o outro tendem a retirar a atenção da população do que realmente importa, na minha concepção aí, que é cada um tomar conta aí das suas atividades profissionais, dos seus negócios, buscar se desenvolver. Então, para esses dois fatores, meus amigos, quero destacar o seguinte: busquem desenvolver as suas atividades, busquem fazer o melhor que vocês puderem nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nos seus empregos, para vocês tentem construir mecanismos de geração de receita, de geração de renda, de geração de riqueza que independam do cenário econômico, do cenário político. A gente sabe que tem uma interferência importante na atividade econômica, a questão política, tem uma interferência importante as políticas públicas que são tomadas, mas certamente vai ser mais impactado. E a questão é que se a gente não se posicionar, a gente pode acabar ficando sem rumo nesse contexto e deixar de crescer, já que certamente, como em todo momento de crise, de mudança, existem uma série de oportunidades que surgem e quem está atento, quem está posicionado consegue enxergar e sim favorecer mais pessoas por meio disso e consequentemente crescer e se desenvolver. Outro aspecto que também é comum em ano de eleição é aumento de gasto público, e aumento de gasto público tende a gerar necessidade de aumento também de juros, e dentro desse contexto a gente tem também uma questão da inflação que ainda é persistente. Há uma tendência já de redução
aí para 2022, mas num cenário de uma série de instabilidades, a gente observa que as reformas estruturantes que poderiam dar, sim, grande segurança jurídica para o Brasil como um todo ficam meio que paradas. Então a gente tem reforma tributária parada, reforma administrativa parada, uma série de reformas importantes que devem sim ser pautadas e terem o seu rumo, enfim, seguir o seu curso aí de tramitação e que não andaram para frente. Em contrapartida, a gente observou aí uma aprovação de um fundão eleitoral de mais de 5 bilhões de reais, o que é uma excrescência do ponto de vista da nossa saúde financeira enquanto país, né? Como que uma reforma estruturante não é prioridade e a aprovação de um fundão eleitoral é prioridade? Vai saber, e aí fica a reflexão para quais os políticos que nós vamos escolher para as próximas cadeiras aí nesse novo ano eleitoral. Outro aspecto importante que também tem que estar no radar aí, analisando do ponto de vista nacional, diz respeito sim às nossas medidas de enfrentamento dessa doença que todo mundo sabe qual é. Então é muito importante a gente ter atenção quanto a isso, a gente ter cautela. Importante a gente buscar evitar ao máximo restrições comerciais, e para que isso aconteça é importante também evitar aglomerações, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Dentro desse contexto, também cabe salientar aqui, especificamente aqui no Brasil, o cenário de desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente aí no agronegócio. A gente observa uma série de novos mecanismos, especificamente de crédito, que visam ali ampliar as fontes de financiamento para o agronegócio. A gente tem novas formas de trabalho com o crédito rural que vêm sendo desenvolvidas, implementadas. A gente observa aí uma tendência no aumento da capacidade de armazenamento das fazendas. A gente observa também nesse mesmo sentido, e aí como um ponto positivo para a gente também estar posicionado, o aumento do número de licitações visando a ampliação da malha ferroviária do país, especialmente aí para transporte de carga, o que é fundamental para o agronegócio, reduz o nosso custo, aumenta a nossa competitividade no mercado, gera mais emprego, mais renda, é um fator importantíssimo que deve estar assim também no radar aí para 2022. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção diz respeito ao cenário global de inflação. Sim, meus amigos, o problema inflacionário é global. Ele não é um problema local, mas uma das principais medidas geradoras da inflação, ela foi meio que comum em quase todas as economias, especialmente as mais desenvolvidas, tá? A gente teve uma abundância de recursos, uma abundância de liquidez no mercado provocada por governos que geraram toda a sorte de crédito e até alguns casos impressão de dinheiro mesmo, tá? A gente teve situações assim, especificamente nos Estados Unidos, de maneira mais direta. Aconteceu aqui no Brasil também de outras formas, mas todo esse cenário, como já disse Milton Friedman, a inflação de diversos bens, assim de maneira generalizada, tem uma causa única, que é a questão monetária, o problema monetário. Quando tem muito dinheiro na economia e não tem bens e serviços suficientes, o que acontece? Esse bem e serviço aumenta o seu preço. Eles ficam mais caros naturalmente porque tem mais dinheiro disponível na economia. Quando há uma equivalência de bens e serviços e de disponibilidade de moeda na economia, a tendência de maior equalização desses preços. E como nesse cenário de enfrentamento de pandemia houve um entendimento de que era necessário disponibilizar mais dinheiro para as pessoas sem ter necessariamente produção suficiente, há sim um grande descompasso e que tem provocado e estimulado ainda mais a questão inflacionária. Para o Brasil, especificamente, a tendência de redução de inflação aí para 2022, mas a gente vê aí no cenário de bastante incerteza, tá? Outro aspecto para a gente estar observando do ponto de vista da inflação global diz respeito à mudança na lógica de trabalho do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central americano. Ele já informou que realizará aumentos na taxa de juros do Banco Central americano e que isso enseja sim um fortalecimento do dólar e, em consequência, uma depreciação do real, que se torna mais um fator inflacionário para o Brasil, mais um item de pressão inflacionária para o Brasil, tem um grande impacto na nossa balança comercial, na nossa economia.
Também é importante a gente chamar a atenção para a questão do modelo econômico chinês, que já está sofrendo grandes mudanças. A gente tem aí uma série de empresas incorporadoras imobiliárias que são um dos principais vetores de crescimento da China, em situação muito complicada do ponto de vista da sua gestão, algumas até já aplicando calotes, tecnicamente calotes, para investidores nacionais e alguns investidores internacionais. E esse cenário já enseja assim uma mudança no modelo econômico chinês, que está muito baseado aí na construção civil, tem um peso importantíssimo no crescimento da China, no PIB da China. E qual é a implicação disso para o mundo do ponto de vista da inflação, né? Quando a gente tem um player desse do mercado saindo ou reduzindo ali o seu nível expressivo de compras que havia, há toda uma cadeia de preços que está pré-estabelecida considerando esse grande comprador, especificamente aí de insumos, de materiais de construção, matérias-primas básicas da construção, que a China tende a reduzir o seu nível de atuação no mercado, especificamente como consumidora desses produtos, tá? Então é um fator importante para a gente ter atenção. O caso mais emblemático até o momento foi o caso da Evergrande, que é a empresa chinesa, incorporadora chinesa, uma das maiores do país, que sim está em situação muito complicada, está sofrendo intervenção estatal lá e, portanto, denota aí todo um setor que está sofrendo bastante com a bolha imobiliária na China, tá? Os reflexos globais ainda, ao que mostram os dados, são pequenos. A tendência é que os reflexos de maneira mais objetiva aconteça de fato na China, já que o mercado global não é muito exposto com grandes imobiliárias chinesas de maneira geral. Outro fator importante também dentro desse cenário inflacionário global diz respeito aí sim a essas mudanças que a gente deve observar a partir de agora nessas posturas governamentais, especificamente quanto à taxa de juros. A tendência é de que haja um aumento sim dos bancos centrais, aumento de taxa de juros nos bancos centrais, e isso deve ensejar, e isso se traduz numa busca da redução e do controle da inflação, mas que pode ser afetado diretamente caso haja algum outro aumento aí de casos da doença que todo mundo sabe qual é. O quarto item que eu quero trazer aqui, meus amigos, diz respeito à nova fronteira da internet, o metaverso. Sim, meus amigos, não à toa, uma das maiores empresas do mercado digital do mundo, né? O Facebook mudou seu nome, conglomerado de Facebook, para Meta. E o que está por trás disso? Eles estão buscando se posicionar como o único metaverso disponível. E para quem não sabe o que é metaverso, entre outras palavras, e tentando ser o mais fidedigno com o que está se apresentando, é uma realidade paralela. O que esses grandes empresários estão construindo e utilizando como principal ferramenta hoje do ponto de vista prático são aqueles óculos de realidade virtual, é literalmente uma realidade virtual, uma realidade paralela. A ideia é que as pessoas possam utilizar esses dispositivos, que certamente sofrerão ainda grandes evoluções, para se conectar com outras pessoas numa realidade paralela, numa realidade virtual, e que até certa medida pode ser também uma realidade aumentada, ou seja, aspectos do mundo virtual dentro do mundo real, onde eles vão poder interagir entre si, fazer compras, vendas, negociações, terão avatares específicos, vão poder ter toda a sorte de empreendimentos e de relações comerciais nesse ambiente virtual, vão poder assistir a jogos, vão poder participar de reuniões, estando em locais diferentes, com a sensação de estar fisicamente naquele lugar de fato. Então há todo um mecanismo sendo desenvolvido em torno disso por diversas empresas. A gente tem o Facebook focando mais nessa questão da experiência social, a gente tem a Microsoft focando mais na questão corporativa, de maneira a permitir reuniões nesses ambientes de metaverso, de realidade virtual, onde as pessoas possam ter a sensação ali
de estar na mesma mesa conversando e tudo mais, mesmo que estejam distantes fisicamente, para que possam realizar negócios nesses ambientes virtuais e com todo tipo de correlação que a gente pode fazer dentro dessa lógica. Então a gente tem desde criptomoedas, a gente tem desde jogos mesmo de computador que vão poder ser, que já estão envoltos nesse ambiente do metaverso, que vão estar ainda mais. A gente tem as moedas digitais desses jogos, enfim, existe toda uma gama de negócios que tende a crescer bastante e que sim tem relação importantíssima com o novo sentido aí do crescimento econômico mundial, que sim vai continuar perpassando pela internet e cada vez mais. O quinto ponto que eu quero chamar a atenção para vocês diz respeito aqui à questão energética, meus amigos. A gente necessita estudar um pouco mais, se debruçar um pouco mais sobre novas formas de dar sustentabilidade energética para o planeta Terra e para o Brasil em especial. Aqui vale um destaque importantíssimo para a questão da energia nuclear, que sofreu grandes preconceitos, mas que hoje já apresenta uma significativa segurança do ponto de vista técnico. É a mais segura dentre as formas de energia, com o menor custo do ponto de vista macro, quando a gente olha no horizonte de longo prazo, e que pode apresentar uma das maiores oportunidades de negócio dos últimos tempos, quando a gente faz uma análise ali do ponto de vista do custo atual da produção, que é muito barato em relação às demais formas de energia. Vou deixar aqui um vídeo, tá, do canal lá do Fernando Urch. Não tenho nenhuma participação, nenhum tipo de parceria ainda com o canal, só recomendo porque realmente o conteúdo é muito bom e vale a pena para todo mundo entender um pouco mais sobre o que é essa questão da energia nuclear. Vamos desmistificar alguns conceitos, mas a questão energética ela vai ser uma questão fundamental para 2022 e para os anos que vão se seguir. É muito importante a gente entender essa lógica de mercado e entender a importância da energia para o desenvolvimento. Tudo isso que eu comentei aqui, se não tiver energia elétrica disponível, fica muito complicado. Ou se tiver algum tipo de racionamento ou aumento muito significativo do custo, fica complicado. Então é muito importante ter atenção a esse aspecto. Beleza, meus amigos? A gente tem também, e aí eu vou colocar como um bônus, tá? Um cenário de crescimento do agronegócio brasileiro. A gente tem um cenário de novas oportunidades de emprego, inclusive no ramo digital, tá? E eu vou deixar aqui no comentário fixado um link de um curso importantíssimo que vocês podem consultar, podem fazer a respeito desse novo mercado digital, onde a gente tem uma série de atividades, de profissões que vão poder ser executadas por qualquer pessoa que busque ali, tem interesse de buscar esse conhecimento, de buscar essas informações. Dá uma olhada aqui no link do comentário fixado, que vocês vão poder conhecer esse curso de empreendedorismo digital, que é muito importante e que sim tem grande potencial de ser uma nova fonte de renda para você aí que tiver interesse em empreender pela internet. Beleza, meus amigos? No mais, desejo um excelente ano para vocês, tá? Que vocês façam um 2022 maravilhoso, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui nesse vídeo mais longo. E valeu, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.